Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos. Mais um podcast aqui do Lavance, hoje com uma convidada mais do que especial. Nossa, não é mais só paciente, né? Na verdade, é uma grande amiga, uma pessoa Já que eu tenho viramos muita... amigos, né? com certeza, muita admiração e que tem uma história lindíssima. E eu estava até vendo aqui, revisando o prontuário da Kelly, a primeira consulta dela já vai fazer 3 anos, então como passa rápido, né, Kelly? Muito. Parece que foi ontem. Porque eu me lembro de ir até lá, né? Convidei uma amiga para ir junto, né? E a gente foi conversando sobre isso, porque era uma vontade muito grande que eu tinha de conhecer, né? Conhecer o processo todo, porque para mim era uma coisa nova que a gente via só na televisão, né? A lipo HD, aquela barriga desenhada, é uma loucura, né? E aí eu vi, eu pensei, cara, eu quero conhecer esse cara, eu vou para Soledade. E fui, né? Na época eu atendia em Soledade, Lá em que era na minha cidade Soledade. natal, no interior. Aquela é a cidade... Dá quantos quilômetros, sério, ali, Kelly? De Soledade? Não, cara, eu não sei. Mas dá umas 2 horas de Não, umas viagem. 2 horas não é tão perto, né? Não é pertinho, não. Umas 2 horas e pouco de viagem. Viu? Determinação. E tu, naquela época, tu não tinha visto ninguém que tinha feito ainda, foi só pelo próprio Insta, né, que tu conheceu o trabalho. Na verdade, me chamava muita atenção, né? Esse tipo de cirurgia, né? Era uma coisa nova. Então, eu pesquisei muito. E lá na minha região, no Vale do Taquari, ninguém faz esse tipo de cirurgia. Não sei se fazem agora, até acredito que não. Então, eu pesquisei muito. E uma amiga minha de Progresso, que né, eu tenho também meu escritório lá em Progresso, disse para mim assim, Kelly, eu conheço um médico, né, o Felipe, e eu operei com ele, acho que o nariz, se eu não me engano, né? Vai lá. E aí eu andei pesquisando sobre ti, sabe? Eu pensei, cara, mas ele é muito famoso, não vai dar certo. Eu lá numa cidadezinha tão pequena, né? Vou. E aí eu fui toda ansiosa, né? Capricorniana, né, Betina? Sim, ansiosa, já percebi. né? Ansiosa. Toda ansiosa e conversando e levei minha amiga junto. E aí ele abriu a porta, me lembro que era bem em época de pandemia, assim, sabe? Abriu a porta e eu pensei, já me passou uma leveza, assim. Eu já me senti em casa. Eu pensei, não, como foi a recepção? Certo. Kelly! Muito querido. Cara, parecia que a gente já se conhecia há tanto tempo, sabe? Eu me senti muito à vontade, muito em casa, assim. Sabe? Tem uma coisa primeira que... impressão, assim, perfeita. E acho que tu podia contar pra gente de onde surgiu esse desejo, quando tu começou a pensar, como era a tua vida antes desse processo. O dia que eu estive lá com o Dr. Felipe, assim, eu conversei um pouco com ele sobre a minha situação, sabe? Eu não estava num momento muito fácil da minha vida, estava passando por uma tristeza muito grande, assim, sabe? Que foi a perda do meu pai. E eu me senti muito à vontade em conversar com ele sobre isso, porque ele logo me pediu, né? Porque eu estava lá, por qual motivo eu estava querendo fazer essa cirurgia, mas, na verdade, uma coisa que eu não falei para ele naquele dia foi que eu estava com tanta dor, eu estava tão quebrada por dentro, que eu queria fazer essa cirurgia para sentir um outro tipo de dor, que era a dor física. Porque eu estava tão quebrada, a minha dor era o meu psicológico tão abalado que eu queria sentir um outro tipo de dor, que seria a dor física, né? Então, eu faria essa cirurgia para focar na dor física e esquecer da minha outra dor, que era psicológica. E eu falei muito para ele nesse dia sobre a perda do meu pai. Me emocionei também e ele olhou para mim e disse, eu não vou te operar. Isso eu lembro que tu me disse. Eu saí dali e eu olhei para minha amiga que estava junto e disse, esse é o cara. Talvez eu não consiga agora, mas esse é o cara. Pode ser daqui 2, 3, 4 anos. Cara, eu te admiro muito, muito, muito. E aí eu decidi que ele disse, eu não vou te operar, tu não tá bem ainda para isso, guria, te cuida, né? Te cuida do teu psicológico. E aí a gente vai voltar a conversar. E aí eu saí dali um pouco triste também, porque eu queria fazer essa cirurgia, mas ao mesmo tempo ele tinha toda razão no que ele estava falando, entendeu? Ele me avaliou naquele momento, sabe? Fez a minha avaliação e a gente ficou em contato ainda, sabe? Durante esse processo. E aí voltei para casa.
Só que depois daquela consulta que eu tive com ele, eu piorei. Sabe? O meu psicológico piorou ainda mais. Aí eu afundei de vez. Eu era sempre uma pessoa que me cuidava muito, sabe? Eu ia pra academia. Não questão de alimentação, mas me cuidava, eu me olhava e eu gostava do que eu via. E depois que eu perdi meu pai, eu não gostava de me olhar no espelho. Porque não era eu que estava ali, entendeu? Eu não me cuidava, eu não me olhava com carinho, eu não me olhava com afeto. A mulher tem que se olhar assim. Ela tem que gostar do que ela vê. Não é tu que tem que gostar do que tu tá vendo aqui. Não é tu. É eu que tenho que olhar para minha imagem e gostar do que eu tô vendo. E eu não gostava do que eu via. Entendeu? E aí eu nunca mais vou esquecer. Daí a gente foi viajar e tal, contei ainda, né? A gente foi viajar e tal, e tiramos algumas fotos. Eu odiava tirar foto, gente. Eu amava tirar fotos antes. Meu pai, ele tinha um super orgulho, porque assim, ó, eu sempre gostava de me arrumar, né? Eu usava sempre usava batom vermelho para trabalhar no meu escritório, salto alto e tal, e eu nem escovar o cabelo não escovava mais. Entendeu? E aí eu pensei, cara, será que meu pai tá feliz onde ele está? De ver a filha dele desse jeito? E aí cheguei em casa uma noite, eu tava trabalhando, porque eu foquei muito no trabalho, assim, eu me... Mergulhou no trabalho? Sim. Para não pensar, é uma ocupar válvula, a cabeça. Justo. Assim, sabe, de trabalhar horrores à meia-noite, e no outro dia começar às 4:30 da manhã, e que nem uma louca, e trabalho, e cuidando do que era dele também. Aí, uma noite, eu cheguei em casa e tinha uma carta do meu marido, em cima do meu travesseiro. Ele já estava dormindo. Eu guardo essa carta até hoje, uma folha A4, que ele escreveu, né, a próprio punho, né? E aí ele falou colocou ali para mim assim que se me fizesse feliz, faria ele feliz também, que era para mim fazer essa cirurgia. E que meu pai, que ele estaria orgulhoso, que ele ficaria muito feliz em me ver feliz novamente, né? E que ele queria também voltar a enxergar a mulher né, por quem ele se apaixonou, né? Cara, daí eu marquei a minha consulta em Porto, naquela semana, com o Dr. Felipe. E eu nunca mais vou esquecer eu chegando lá. Sentei e tal, toda apreensiva, mas feliz, porque eu sabia que ele vai que ia dar acabar tudo com a gente. certo. Dessa vez ia. Tá horrível. Aí- Vou só chorar hoje, vou ficar só chorando. Eu também tô chorando aqui, tá todo mundo chorando. Cara, tu Mas viu? porque A é Betina, sincero. ela fica bonita até chorando, né? Olha só. Não fico, não. E aí cheguei lá, super bem recebida, como sempre. Gente, isso eu vou dizer pra vocês, é um diferencial, assim, da equipe de vocês. Vocês acolhem a gente de uma forma que parece que tu conhece a pessoa há muito, muito tempo. Tu te sente em casa. Nossa, tu fica feliz em estar aí. Tu não quer ir embora. Sabe quando tu vai embora pensando em voltar? É assim, né? Porque tem muitas pessoas, e eu digo assim, ó, abrindo aspas agora, né? Eu sou lá do interior. Na minha cidade tem 1.900 habitantes, né? Eu sempre digo que eu sou bem extrovertida, falo bastante e tal, mas tem gente que é mais quieto e tal, pessoal do interior, né? Claro. Então pensa assim, vou pra cidade grande, vou pra uma clínica dessa, fazer um procedimento que é diferente, que tu não acha na nossa região, fica todo apreensivo. Será que eu vou me encaixar naquele lugar? Cara, sim. Sim. O pessoal é maravilhoso, o pessoal é de casa, o pessoal te trata bem, o pessoal quer que tu haja naturalmente. Não seja uma pessoa que tu não é. Venha que tu vai ser super bem recebido, sabe? E eu cheguei lá naquele momento super bem recebida, mas ainda estava meio apreensiva. Faço ou não faço, né? Sim. Aí eu entrei na sala, imagina, né? Já veio gritando, Kelly e tal, já lembrava de mim, né? E já fazia mais de um ano que a gente tinha se visto, né? E aí eu nunca mais vou esquecer. Aí tinha, né? O Dr. Felipe chamou uma outra pessoa que trabalhava ali com ele e disse, traga pra gente uma espumante. Nunca mais vou esquecer. Ele estava na minha frente, assim, foi ali. Foi a partir desse momento que eu comecei a gostar de espumante, que fique claro. Aí, sentei e veio, né? Ele veio com a espumante. Eu olhei para aquela espumante em cima do balcão e comecei a chorar.
Sabe por quê? Porque no dia 2 de janeiro de 2019, um dia antes do meu pai falecer, eu tinha ganho uma espumante, uma Freixenet Black. Acho que eu contei já para o Felipe, talvez não. Uma Freixenet Black, dia 2 de janeiro, de um cliente. Eu liguei para o meu pai, eu disse, pai, porque eu tinha um apego pelo meu pai, eu tenho um apego, assim, uma coisa que eu precisava dele, né? Para tudo, a mais velha, sempre junto com o pai, né? Eu disse, pai, desce aqui e vamos tomar essa Freixenet e vamos comemorar que vai ser o melhor ano da nossa vida. Chama a mãe e vamos sentar na beira da piscina, vamos tomar essa Freixenet. Vai ser o melhor ano da nossa vida, pai. Ele disse assim, mana, sobe tu. Eu tô na piscina, né? E sobe. Eu nunca mais vou esquecer, sentada atrás ali no meu... Atrás da minha casa, ali, olhando o céu. Era um céu laranja muito bonito. Eu estava comendo uma torrada aquela noite, dia 2 de janeiro. Eu disse, pai, eu não posso, porque amanhã eu tenho que ir para Progresso, trabalhar muito cedo no escritório e eu tenho que arrumar minhas coisas ainda. Daí ele disse assim para mim, mas não vai faltar oportunidade para a gente tomar esse espumante. Ele disse para mim. Eu disse, beleza. Quando a gente estiver junto, a gente vai tomar. Dia 3 de janeiro, eu perdi meu pai. Ou seja, aquela espumante está guardada até hoje. Até hoje, aquela espumante está guardada na minha casa, porque eu disse para ele que eu tomaria só com ele. E o dia que eu fui lá para marcar minha cirurgia, o Dr. Felipe trouxe uma Freixenet Black. E aí eu disse, é o pai dizendo para mim, faça, vai dar tudo certo. Eu quero que a minha menina volte a sorrir como ela sorria antes comigo, porque eu sempre dizia que eu era a pessoa mais feliz do mundo. Eu sempre dizia isso. Era como se Deus tivesse dito assim para mim, não, ninguém é 100% feliz. Ninguém pode ser a pessoa mais feliz do mundo. Entendeu? Então, foi naquele momento que eu disse, é contigo que eu vou fazer essa cirurgia, é aqui e vamos marcar. E marcamos, né? E aí, ali, a partir daquele dia, eu já enxergava a vida de outra forma. Deus conversando por entre linhas, né? Sim. Os detalhes. Eu acredito muito nisso. Acredito nessas energias positivas, acredito nessa energia leve, eu acredito nessas vibrações, eu tenho sexto sentido, eu acredito muito nisso. E quando ele me trouxe aquela Freixenet, que eu só tinha visto, né? Só duas eu vi na minha vida, aquela que eu ganhei do meu cliente, que está guardada até hoje, e o dia que eu fui marcar a minha consulta com o doutor. Então, para mim, aquilo foi, é tu mesmo, eu pensei. Né? Bacana, gente. Ah, sensacional, né, cara? Até, Kenny, até é difícil, né, de falar, porque essa conexão que cria, que a gente tem, é uma coisa que não tem muito como explicar, realmente. A gente só sente, né? Então, não tem muito. A gente sente uma energia boa quando a gente encontra pessoas como a Kenny, assim, e isso é a melhor parte do meu trabalho, do nosso trabalho, enfim, quando a gente pode ter contato e participar de histórias como essa, né? Uma história tão emocionante, tão marcante. E eu sempre me emociono também. E a Kelly, poxa, é uma paciente super especial. Não só pela questão do resultado, que ficou sensacional, a gente sabe, mas por toda essa história, por todo esse vínculo. Por uma questão realmente de carinho verdadeiro e por ter participado de uma transformação dessa, num momento tão chave na tua vida. Muito legal. É bem diferente, né? Poder, claro, participar. A gente vê, tem, né, a questão da cirurgia plástica, que muitas vezes é tratada como algo superficial, algo que é apenas número, né? E na Lavance, com o Felipe, a gente percebe que isso não existe. Não. O propósito é além, muito além. Muito cirurgia plástica é apenas um detalhe, um mero detalhe. Como dizem, né? É o ponto alto, mas tem muito ali. Faz amizades, a transformação de vida. Tem uns reflexos disso, né? Que transformam vidas realmente, né? Não trata só de estética. Justamente. Transformação de dentro para fora. De fora para dentro. Era isso que eu ia dizer agora. Tu tirou as palavras da minha boca. Eu disse, tem muita gente que se transforma de dentro para fora, mas nitidamente, a minha transformação começou de fora para dentro. Eu posso dizer para vocês, eu não tenho vergonha de dizer que eu fiz cirurgia plástica. Bem pelo contrário. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz e com quem eu fiz. Super orgulho de ti eu tenho. Nossa, muito orgulho de ti. E eu comecei, sim, de fora para dentro. A minha mudança. Eu sou outra pessoa hoje, eu enxergo a vida diferente, né?
Eu sempre digo que para ser perfeito só me falta aquele pedaço ali, mas eu sei que ele tá feliz, tá comigo. Eu sei que ele tinha um super orgulho dos filhos, né? Então, ele via assim, ele já abraçava, essa é minha menina, essa não sei o quê. Aqueles dias eu fiquei me imaginando o meu pai do meu lado, que hoje eu sou mais... Eu gosto do que eu vejo, eu gosto de cuidar de mim, entende? Hoje eu uso um top. Eu olhava antes e eu pensava, quando é que eu vou usar top pra ir na academia? Nunca, né? Olha o que essas gurias estão pensando usar top aqui hoje. Agora só eu uso top na academia. As todas ficaram intimidadas. Uma cidade de 1900 habitantes. Betina, tá louca, né? Antes, cheia de top na academia, eu olhava, o que elas estão pensando hoje? Só falta os cílios. Né, Betina? Só falta os cílios. Hoje ninguém mais usa top, só eu. Óbvio, né? Mas... Então, assim, a minha mudança realmente foi ali... Eu amo o que eu vejo hoje, né? Me cuido. Nossa, as roupas, assim, que eu nem imaginava que eu poderia usar antes. Hoje eu uso... pegar um lencinho também. Não, a gente vai ficar só chorando aqui, botar na ala das pessoas que só choram. Olha eu, a Betina... Não, mas chorando, tá mas tudo certo. aqui não tem script, né? É realidade, é o bate-papo, a conexão. Então é isso aí, o público que está assistindo pode ter certeza que não é... Né? Foge desse sentido de fake, de combinado. É isso. Então, o Felipe é isso, a Betina é isso, a Kelly é essa história maravilhosa que ela está contando. Então, assim, e faz, assim, dá muito orgulho fazer parte disso, sabe? De estar aqui contigo, né? Por ter aceitado esse convite de vir aqui compartilhar essa história. É muito bacana, muito legal. Nossa, isso aí. Porque a gente já começou, assim, no auge, né? Sim. Porque no início do podcast já... Botou pra quebrar. Impacto, já botou pra quebrar. Kelly... Mas sempre é um prazer, sabe? Voltar e ver eles e tal, né? Eu até pensei, já fazem quase 2 anos da minha cirurgia. Agora em setembro vai fazer. Se eu não me engano, dia 9 de setembro vai fazer 2 anos da minha cirurgia. E eu tô querendo fazer uma reconsulta. Tu já viu isso? Tô querendo fazer uma reconsulta. Aqui os dias eu vou marcar fazer uma reconsulta. Vamos. Né? Claro, só pra ver. Só pra admirar. Só pra gente bater um papo, né? Nossa. Óbvio. Né? E é sempre tão natural quando a gente se encontra. Sempre tem coisas novas pra contar. Família Isso é avança. bacana. É a Né? coisa mais legal. E, assim, diante aqui dessa história que você contou, e só mudando a chave um pouquinho, tratando já do resultado, eu já te falo que o seu vídeo é um dos que fazem mais sucesso lá na Lavance, né? Nossa. Ele, inclusive, passa lá no lounge, né? Aquela questão da Que transformação. bacana. E o pessoal fica impressionado, realmente, com o resultado e tudo. Então, a gente gostaria, assim, de abrir esse espaço para você também poder falar como tem sido essa virada de chave, né? Como foi você chegar e se ver depois, quando a ficha caiu mesmo. Falou assim, nossa, agora eu tô do jeito que eu quis, eu tô realmente satisfeita. Nossa, não, eu digo pra vocês que assim, ó... eu me lembro que eu disse pro doutor, no dia que ele tava me marcando, né? Antes da cirurgia, eu disse, vai ficar bom. Eu só dizia pra ele, vai ficar bom. E ele me marcava e eu pensava, meu Deus, quanta coisa que tem pra fazer nesse corpo. Ele começou a me marcar, vira. De lado. E vira. Ai, Jesus. Né? E tal. Não, e só de marcação já vai mais 1 hora ali. Né? exato. E tal. Aí, assim, super de boa. Eu pensei, nossa, coitado. Pensava pra mim. E ele lá e marcando e tal. E eu só dizia, vai ficar bom, vai ficar muito bom. E ele só dizia, vai ficar muito bom. E quando ele falava isso, eu... Ai, meu Deus. Ele dizia que ia ficar muito bom. Que o resultado... Eu ia amar meu resultado. Não, sabe? porque era verdade, porque cara. tem pessoas que não criam essa expectativa em ti, mas ele era muito de verdade. E ele dizia pra mim, porque eu lembro que quando eu ia fazer as minhas consultas antes da cirurgia com ele disse, menina, tu tem que emagrecer. Tu tem que ir pra academia. Tu tem que te cuidar. Tu tá indo com uma Nutri? Tu tá em acompanhamento com uma Nutri? Não. Tá indo pra academia? Não. Tá cuidando da alimentação? Não. Pois é. Então, tu vai ter que emagrecer um pouquinho, porque eu tava com 70 quilos em 1,60 m, gente. 70 quilos? Não, Onde é que tava tudo isso? Não, e tava no abdômen, a pior é isso. Nossa, né? E braços, né? E costas, né? Uma coisa de louco, né? Mas foi por isso, na verdade, que demorou, né? Que a gente ficou namorando tanto tempo, né? Sim. Das consultas, porque a primeira foi em 2020, tinha a questão psicológica do teu pai, que é uma coisa muito forte, e realmente, é que nem tu tava falando, tu queria sentir um outro tipo de dor, e isso é uma coisa que é essencial na cirurgia plástica, é a gente saber exatamente quando dizer não, porque a ideia é que a cirurgia seja uma coisa que vai trazer benefício para o paciente.
E a gente sabe que para a cirurgia realmente trazer benefício tem que estar bem, tanto fisicamente, quanto financeiramente, quanto da parte psicológica, principalmente, porque muitas vezes é exatamente isso, é uma válvula de escape, é uma coisa para... isso aqui, quando eu fizer, vai resolver a minha vida. E não é isso que vai resolver a vida. Então, tem um conjunto de fatores... Muita gente pensa assim. E isso é essencial que a gente tenha em mente para poder realmente fazer no momento adequado. Então, isso é uma coisas que eu sempre tento botar como realmente uma prioridade, um pré-requisito, que a pessoa realmente esteja bem e que o procedimento seja realmente uma coisa que vai trazer benefício. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. Então, num primeiro momento, ela não tinha indicação pela questão do psicológico, pela questão da perda do pai, que estava machucando muito ela ainda, ela não tinha esperado e a cirurgia era uma coisa para tentar compensar isso e não ia compensar, porque não tem... Até a recuperação, né? Não, inclusive piora, porque a cirurgia, ela, por mais que o resultado fique bom, por mais que seja uma cirurgia que tecnicamente seja bem indicada, se o psicológico do paciente não está bem, ela não vai se sentir bem. Sabe que eu lia muito sobre isso. Eu sempre me preocupei muito nesses cuidados, né? Uhum. E depois que tu me falou que era para mim cuidar do meu psicológico, eu comecei a pesquisar sobre outros casos, né? E tudo estava ligado ao psicológico, né? Até o pós, principalmente o pós, né? Quando tu toma uma medicação para dor e tudo mais, se tu não tá bacana, vai fazer um efeito contrário no teu corpo, entendeu? Então eu pensei, cara, não, é verdade, te cuida, sabe? Vai dar tudo certo, né? E até a própria percepção do resultado, porque o que acontece? A cirurgia, ela não deixa de ser um trauma. Então, por mais que seja uma cirurgia eletiva que a pessoa queira fazer, aquilo é uma agressão para o organismo. Então, tu tem um período de recuperação, que é o pós-operatório, que é uma coisa chata, não é uma coisa tu divertida. Tá mais frágil, tu tá mais frágil. Então, se tu já tá com o psicológico abalado, aquele momento é o momento que tu desaba de vez, se tu tá com o início de um quadro depressivo, aí realmente tu entra numa depressão. É verdade. E até a percepção do resultado em si, tu não consegue ter a percepção de uma coisa positiva, porque tu só vai ver daí a parte negativa. Então, mas isso aqui, aquilo, aquele outro e tal. Então, é uma coisa que realmente não traz benefício se a pessoa não está bem do psicológico. Então, isso é uma coisa que não dá para inverter a ordem. Não é fazer a cirurgia plástica para ficar bem do psicológico, é estar bem do psicológico e daí fazer a cirurgia plástica para ficar melhor ainda. Então, a gente não pode inverter essa ordem. E isso é uma coisa que a Kellen, felizmente, ela é super querida, né? Então, por mais que ela tenha ficado triste no dia, ela entendeu e foi atrás. E aí, depois, quando ela voltou, tinha um outro impeditivo, que é aquele negócio. Eu tinha engordado. Tu tinha engordado. Porque daí sim. ela tinha... Muito. Pela questão, ela acabou compensando do outro lado, da parte da comida, enfim, parou de se cuidar. E aí, a gente teve que resgatar ela desse outro lado também. Então, uma coisa que tinha uma contraindicação pela parte do psicológico, acabou tendo uma contraindicação porque ela estava fora do peso, estava acima do peso. Muito. E o que acontece? A cirurgia não é para emagrecimento ali, por mais que muitas pessoas pensem o contrário, é exatamente o oposto. Quando tu ganhou peso, é o pior momento de fazer a cirurgia. Por quê? Porque tu não vai tratar a causa do teu ganho de peso. Porque tu ganhou peso por alguma razão. Por quê? Tu começou a ingerir mais calorias, tu não está gastando calorias, provavelmente não está fazendo atividade física. Então, se tu não corrigir essa causa, isso vai se continuar e a cirurgia vai ser só uma maquiagem temporária naquilo. Então, não vai trazer resultado. Então, foi justamente isso que aconteceu com a Kellen. A gente teve que trabalhar nesses dois aspectos e ela tem muita força de vontade, ela é uma guerreira batalhadora, ela conseguiu, na época, era só eu, então era tipo, nós não tínhamos todo o time da Lavance para dar o suporte, que felizmente, isso foi uma das coisas que me fez montar a Lavance, a gente poder ajudar pessoas que muitas vezes não tem toda essa força que tu tem, que tu fez praticamente sozinha, e a gente realmente conseguia ajudar essas pessoas a fazer na ordem correta, né? Fazer exatamente o que tu fez sozinha, mas a gente poder ter o auxílio hoje em dia para fazer realmente facilitar esse caminho e fazer da maneira correta ali. É exatamente por isso que surgiu a Lavance. Essencial, verdade. E é muito legal poder, assim, né? Igual a gente vê a Kellen lá no vídeo. É sensacional, né? Não linda, parece de verdade, né? Claro. Igual. E aí, o que acontece? Não é de verdade. Mas eu o que olho, acontece? gente, eu olho aquele vídeo muitas vezes por semana.
Ah, é? Isso, mas assim, o Porque bacana... é impressionante aquilo lá. Eu Impressionante. fico, sabe? Não, e é bacana, porque assim, a pessoa que quando tá ali assistindo, ela não tem noção, né, de toda essa trajetória, tudo isso o que representou para você ali a cirurgia plástica, o que a gente tá podendo expor aqui nesse podcast, né, eu acho que assim, cara, isso aqui não tem preço, Não sabe? tem preço, porque verdade. é uma mudança de vida, realmente. Foi, Né? Então, foi. E outra, bem legal. não foi só pra minha vida. Que fique claro. Claro, não foi as pessoas que estão à sua volta, Justo. aumenta a sua autoestima, Sim, tudo, sim, né? sim, Olha que sim, bacana. Sim, é Então, assim, verdade. é muito legal a gente ter essa possibilidade de ver o lado real da coisa, né? Que, claro, cirurgia plástica, a pessoa já pensa assim, não sei o quê, vê o vídeo ali e fala, não, mais um corpo bonito. Não é. Olha o que isso representou para ela, né? E assim como uma bagagem, né? Mexe com tudo. Existem Com tudo. 1000 Kathleens, né? Que estão acontecendo isso e é uma possibilidade muito bacana a gente estar mostrando isso aqui, né? É muito legal, para ficar evidente realmente o poder disso, da isso transformação aí. de vida. Porque as pessoas têm noção quando elas vê na rede social, né? E vê só a parte bonita. Exatamente. Só Entendeu? não sabe todo o processo para chegar É um naquela contexto todo, transformação e o sabe? contexto, exato. Isso aí, né? Não sabe o que tu carregou, o teu caminhar, né? A tua caminhada. Não sabe. E é esse o mais importante, entendeu? Exatamente. Não é só o antes e o depois. Exatamente. Porque quando tu vai, eu, paciente, tá? Vou lá, tenho muita vontade de fazer. O que eu vejo? O que eu olho? Antes e depois. O antes e o depois, né? Mas eu entendi, depois que eu fiz a minha cirurgia, que tu tem que estar em acompanhamento, saber da vida dessa pessoa, como é que foi, o caminhar, como é que ela se... Aí faz toda a diferença a equipe de vocês, que é uma equipe completa, entendeu? Na minha época, realmente não tinha, né? Essa equipe, entendeu? Tava nos primórdios. Isso, um suporte, né? Esse suporte. Mas eu recebi de ti o incentivo. Pra mim foi assim, e tu acreditou em mim, que ia dar certo, que eu ia conseguir, entendeu? Eu menti pra ti, óbvio, né? Eu disse pra ti que eu ia pra academia, porque ele disse, tu tem que emagrecer. Eu não vou te operar, tu tem que emagrecer, tu não tá dentro do teu peso, tu não vai gostar do pós. E eu não vou fazer uma coisa, eu vou falar bem grosso modo, não foi o que ele falou, né? Mas eu não vou fazer uma coisa meia boca. Eu quero fazer uma coisa bem feita, eu quero que tu olhe e tu goste do que tu vê. Não vou te operar sim, porque tu quer, porque tu acha que vai ficar bom, uma coisa meia boca, entendeu? Vou fazer uma coisa bem feita. E para isso tu tem que te cuidar, tu vai ter que emagrecer, tu não tá no teu peso, tá muito acima do teu peso. 70 quilos, 1,60 m, gente, né? Bem mal distribuído ainda, né? Porque não tinha perna, não tinha nada, né? Tinha braço e barriga e, nossa, as costas, que coisa louca. Meu Nem Deus. era tanto. Não, era. Eu vi as fotos, mas era não acho tão bastante. Betinha, Não, querida, te pago um sorvete, depois eu não vou Não, tomar. sorvete eu não não posso. vou tomar, tá, doutor? Tô me cortando. Ela também não toma, tá. Mas então, agora não mais. Agora não mais. Só água Eu tomo aqui, uma ó. água sem gás pra nós depois. Mas, e aí ele, realmente, né? Eu saí de lá, eu ainda brinquei, antes a gente tava conversando, saí de lá. Fui na cidade vizinha, Lajeado, né? E aí eu entrei numa loja que vende os aparelhos, né? De ginástica. Aí eu comprei lá, meu marido só ficava assim, ó. Me olhando do lado. Eu não sei se ele tava me olhando assim porque eu tava gastando horrores e ele sabia que eu não ia fazer. Tu comprou pra fazer em casa umas coisas. sempre. Entendi. Gente, mas ele disse que era pra mim ir pra academia. A academia lá na minha cidade é assim, ó. Eu tenho a janela do meu quarto, eu grito pra guria da do academia. lado. Assim, tipo, pulou o muro, tá dentro da academia. E eu não ia porque eu tinha muita vergonha. Muita vergonha, sabe? Eu senti o julgamento das pessoas me olhando. Nossa, como ela tá gorda. Nossa, ela não era assim. Nossa, que desleixada. Ou, né? Aquela falta de cuidado mesmo. Então, eu sentia isso e eu não queria isso. Eu não queria ver isso. Mas eu disse pro Dr. Felipe que eu iria começar a ir na academia, que eu ia fazer acompanhamento com o Nutri, tudo isso. Eu disse. Mas eu não fiz. Mas aí eu comecei a fazer exercícios em casa. Mas eu não acreditava em mim. Não estava acreditando que ia dar certo aquilo ali. Mas emagreci 5 quilos, 5 para 6 quilos antes da minha cirurgia. Daí o dia que ele começou a fazer minhas marcações, eu disse, vai ficar bom? Porque eu não estava acreditando. Vai ficar bom, não te preocupa, vai ficar bom. E aí fomos, né? Passamos por todo aquele processo. Foram 7 horas e meia de cirurgia. Nossa, eu pensava, né?
Coitado. E quando você acordou lá no hospital? Eu depois, nunca o que mais vou aconteceu? esquecer Paulo É? daquele dia, sabe por quê? Eu deitei lá, ele me acompanhou, sabe, super atencioso e tal. E eu tava morrendo de fome, né? Porque a gente tinha que fazer, né? O jejum, né? Deitei naquela cama, olhei pro lado, assim. Tinha uma caixinha, assim, com um X dentro. Que era do anestesista. Eu disse, tá de brincadeira comigo? Tem que cortar isso aí, não Eu dá. disse assim, eu olhei pro lado e disse, tu tá de brincadeira comigo? Eu já até sei quem é o anestesista. Não dá, não dá. E nós não dá. começamos a rir, gente. A gente começou a conversar e a gente dava risada alta. E eu tava super com medo de fazer a tal da anestesia, né? Porque é um dos medos, um dos maiores medos das pacientes, dos pacientes. Anestesia. Tem um mito muito grande com relação à anestesia. Porque Os quando pacientes tu vai- têm muito medo. Esse negócio parece uma coisa meio surreal. Nossa, mas aí eu vou apagar, daí será que eu acordo de novo? Não Sim, acordo? e Como se é eu que sentir funciona dor, isso? como é que eu vou dizer que eu tô sentindo dor? Se eu não sabe? Isso também me preocupava horrores, né? E aí tal, e o doutor ali do meu lado, com, né, na minha mão, não vai dar tudo certo, vai ver. E a gente rindo daquela situação e tal, foi pá! Acordei. Eu disse... Durou 2 segundos. Sim, daí eu acordei, daí eu disse, tá, que hora vai começar? Tá pronto? E eu, já? Nossa, as enfermeiras tudo ao redor lá na recuperação. Gente, fui muito bem tratada. Tu pensa num tratamento, assim, que... Nossa, né? É que também quando a paciente É querida fofo. faz Nossa, diferença. É. Eu vou te dizer, assim, que é uma das coisas que mais faz... Claro, obviamente, a pessoa tem que ser bem treinada, Claro. todo mundo, né? Mas o paciente que é querido, que nem a Kelly, assim, ela já ganha simpatia de todo mundo e o claro que pessoal fica mais ainda, sabe? Não, e eu me senti, nossa, tava super de boa lá. Aí o enfermeiro descobriu que eu era contadora, né? E era na época da declaração de renda, Nossa. óbvio, né? A coitada recém tinha sido operada ainda tinha que fazer. Eu não lembrava daquilo ali, né? Eu e ele falando assim, nossa, foi uma recuperação maravilhosa, um lugar maravilhoso. Nossa, as gurias perfeitas também e foi super de boa, né? E ela estava comentando, né, um pouquinho antes aqui do podcast sobre a questão do... tinha medo de sentir dor, então falou com o enfermeiro. Não, e eu ainda Foi brinquei, porque assim, ó, claro que um dos maiores medos, quando me perguntam, porque muita gente me pede dessa cirurgia, no Insta me chamam, nas redes sociais me pedindo, que tem super vontade de fazer, com o Dr. Felipe, Sim. mas que tem medo pela função da recuperação. Gente, eu faria tudo de novo, 10 vezes de novo. E eu sempre brinco com o doutor que quando... Eu não sei porque eu botei na minha cabeça 54 anos. Eu disse, eu com 54 anos, se eu não tô gostando do que eu tô vendo no espelho, eu vou te procurar. Ela fala isso mesmo. sempre que ela- 54, eu não sei por que eu botei na cabeça. 54 anos. Se eu não gostar do que eu ver no espelho, vou lá e faço. De novo. Faria tudo de novo. Meu marido, será que tá ouvindo isso? Parei. Foi ele que te incentivou. É verdade. Vai incentivar novamente. Mas então... já sabe. Não vai precisar, né, doutor Felipe? Porque eu vou me cuidar Na verdade, pra sempre. Não, essa virada de chave não tem como desvirar. Porque muitas vezes os pacientes elas chegam pensando assim, como é que eu vou estar nesse verão? E pensam numa coisa de meses para Aumentando. frente. Mas a ideia é justamente isso, a questão do estilo de vida, do comportamento, do que tu faz, de como tu te cuida, de como tu te vê. E isso é uma coisa que dura para a vida toda. Então, essa transformação duradoura que é realmente o objetivo principal. E a cirurgia é uma parte de um processo muito maior. E com a Kelly, ela fez esse processo, claro, com um incentivo, mas por conta própria, e demorou um tempão, né? Vários anos para a gente conseguir fazer. Mas foi uma coisa que realmente entrou, né? Ela realmente botou para dentro dela essa informação, focou, fez tudo que precisava e depois tu sente esse gostinho, não volta atrás. Então, Ainda mais quando é dedicado, né? Quando o paciente é dedicado, continua. Não, e eu Mas, sempre digo assim, Paulo, que uma pessoa sem sonhos Uhum. é uma pessoa que realmente tá morta, sabe? Uma pessoa sem sonhos. Tu tem que ter sonhos na tua vida. Um dos meus sonhos era fazer essa cirurgia plástica. Esse tipo de cirurgia era um dos meus sonhos, como é o sonho da maioria das mulheres, né? E se eu conseguir fazer ele, sabe? Foi sim por incentivo também da minha família, do meu marido principalmente. Eu tenho que dar valor a isso, entendeu? claro, com certeza. E tu sabe que ontem eu estava na academia fazendo meus abdominais e pensando nisso. Pensando, cara,
tava com vontade de ir embora, porque eu sabia que eu tinha que arrumar todas as coisas, né? Me organizar para esse dia e tal, mas eu pensava assim, cara, te puxa, olha onde tu chegou, te puxa. Isso me dava mais vontade ainda de continuar lá, sabe? E tanto é que, assim, ó, sabe que tem muita gente que diz assim, eu não tô afim de ir pra academia, mas eu vou, porque eu preciso. Eu não, eu tô afim de ir. Eu nem precisaria ir mais, sabe? Né? Então, a gente brinca, né? Vamos rir, né? Mas, assim, eu vou porque eu quero ir pra academia. Sim, tu gosta. Não porque talvez eu esteja precisando estar ali, entendeu? Mas eu vou com prazer, eu vou com vontade, eu vou com alegria, entendeu? E eu saio de lá, leve, entendeu? É que as pessoas que não passaram pelo processo, elas não conseguem muito acreditar nisso, porque elas não vivenciaram. Porque tem uma coisa que o ser humano, né, ele tem... biologicamente, nós somos primitivos. Então, essa coisa que nós temos hoje de tecnologia, enfim, facilidades, tudo não existia na época que a gente foi se desenvolvendo como espécie. Então, nós temos uma tendência a sempre repetir aquilo que a gente faz. Para o corpo em si, economizar energia faz de modo automático. Então, se tu não tem o hábito de fazer atividade física, quando tu começa a fazer, tu faz realmente muito esforço. É uma coisa muito desagradável, é uma coisa que te gera... Putz, tu já fica sofrendo por antecipação de pensar que... nossa, eu tenho que ir. E chega lá, tu já fica contando para ir embora. Né? Então, vira uma coisa de muito sofrimento. E as pessoas não conseguem entender quando ocorre o efeito oposto. Quando tu criou já uma rotina desse hábito, quando teu corpo já está acostumado com aquilo, a tua mente já acostumada àquilo, tu faz sem esforço. Tu faz sem ter que ficar, nossa, meu Deus, por que eu tô aqui? Então, é essa virada de chave, assim, que não adianta. Por mais que a gente fale, a pessoa tem que vivenciar para poder acreditar. E a clínica, toda a estrutura, todos os profissionais que tem lá dentro... são justamente para a gente poder dar esse suporte nesse período inicial, que é o mais difícil. Que é aquele que dessa parte, que, pô, não odeio, não gosto, não quero, eu já tentei, não deu certo, não vai dar de novo, não vou conseguir, não vou... por que eu estou fazendo isso? Então, nós montamos o time justamente para pegar na mão dos pacientes, para estar junto nesse momento, para mostrar o caminho das pedras, para deixar um caminho mais fácil, deixar mais palatável, mostrar que é possível, mostrar a evolução, mostrar o que vai acontecer. Puxar a orelha também. Puxar a orelha, porque... ajudar, faz parte. Faz parte. Isso aí, eu sou super sincero, às vezes até é demais, mas uma coisa que tu é de verdade, tu é verdadeiro, tu é de verdade. Isso aí. Que é essencial para que a pessoa realmente tenha o resultado. Não tem como ter um resultado sem ter um pouco de esforço, sem colocar esforço. No teu caso, bastante esforço, porque fez praticamente sozinha. E agora a gente consegue ajudar os pacientes a que tenha uma coisa mais realmente mais programado, uma coisa que consiga a ter um apoio para chegar nesse resultado, para ter essa virada de chave. Então, realmente, o que nós montamos ali é uma coisa para facilitar um processo que tu teve, né? Ter realmente essa transformação de verdade sem passar por todos os percalços, sem ter tanta dificuldade, tendo um resultado mais rápido, mais efetivo. Então, é muito legal, porque hoje em dia, na tua época, quando tu fez cirurgia comigo, era uma exceção. Eu vou te ser bem sincero que a maioria dos pacientes que chegavam acima do peso, diziam, não, tem que emagrecer. Elas nunca mais voltavam, porque elas não emagreciam. Sério? Né? Então, isso foi uma das coisas que me fez realmente montar, né, a clínica. Pô, por que eu estou fazendo aqui? Eu não estou conseguindo ajudar essas pessoas. Vamos ajudar, né? E eu preciso de outras pessoas para poder ajudar elas. Então, por isso que colocamos nutricionistas, colocamos personal. Pô, enfim, a equipe é sensacional. Tenho muito orgulho do time lá. E todos os pacientes que têm contato, nossa, elogiam. E eu fico orgulhoso de realmente nós termos montado uma coisa assim. Porque aí realmente nós conseguimos ajudar de verdade. Para não ser aquela coisa tipo, uma maquiagem que vai durar alguns meses, tapar o sol com a peneira ali, isso que a pessoa está com uma rotina totalmente desregrada, para ser uma transformação de vida, como foi no teu caso. Isso é o mais legal. E tu sabe que tem muita mulherada que passa por processos muito parecidos com o meu, né? Ou até piores, né? Porque, como diz um médico uma vez para mim, e
Tu não é tão especial assim de achar que vai acontecer só contigo uma coisa dessas. Então, eu sei que tem muita gente que passa por muita coisa igual ou pior, né? Cada um tem o seu jeito de sentir, Claro. né? É óbvio, né? Cada um sente de uma forma, né? E tem muitas mulheres que desistem não de fazer uma cirurgia. Elas desistem delas mesmas. É isso que a gente está falando, não é a questão do desistir da cirurgia. Elas desistem delas. Elas não acreditam nelas mesmas, entendeu? Eu acreditei em mim, entre aspas, mas foi o teu incentivo, foi tu me mandando, sabe, mensagem, ou a tua equipe, que né, a secretária me mandava mensagem, pedia como é que eu tava, como é que tava a minha evolução. Isso fez muita diferença para mim, porque eu pensava assim, tem gente que acredita em mim, Kelly, se tu não tá acreditando, vai lá. Né? Entendeu? Entende? Muito bacana. Essa parte motivacional é essencial. E a vida é assim, realmente, hoje em dia, com rede social, principalmente, as pessoas parecem que a vida de todo mundo é só maravilha, todo mundo é férias infinitas, é só viagens, é só curtição, só festa, ninguém precisa trabalhar. E eu lembro ainda... Ninguém tem problema. O doutor Felipe, quando... acho que foi na minha consulta anterior à cirurgia. Cheguei para ele e disse assim, doutor, pois é, só opera blogueirinha, né? Tudo acima de, tudo acima de 10 mil seguidores. Agora vai operar uma moça do interior de 1.500 seguidores. Eu disse, como é que tu te sente? Porque às vezes, sabe, hoje eu olho pro meu corpo, sabe, e penso assim, cara, isso é o corpo. Eu nem imaginei que eu teria um corpo assim. Tu tá me entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu olho hoje pras minhas fotos, pras minhas postagens e eu penso, isso é muito mais do que eu pensei que eu atingiria. Passou da meta, entendeu? Superou todas as expectativas. Todas. E até hoje eu me meço toda semana, desde 15 dias antes da minha cirurgia, eu me meço toda a semana. Eu tenho todo o meu relatório, Isso até é uma dica bem legal, porque o que acontece, muitas vezes a gente começa a deslizar, e se tu não tem uma avaliação objetiva, que nem tu faz, tu não te dá conta. E com o passar do tempo, tu vai indo pro caminho errado de novo. Aí quando você toma conta, tá lá na frente, já tá, né? Sim. Depois é mais difícil buscar. É verdade. E eu me meço toda semana. Então, eu tenho esses relatórios, né? E é impressionante. E eu sei que não é só a cirurgia plástica, que nem o doutor falou. Eu cuido carboidrato, eu cuido do refrigerante. Só que, uma vez eu cheguei pra ele e eu disse que eu não tava comendo mais nada dessas coisas. Ele disse, tu não precisa te privar dessas coisas. Só que tu tem que saber, é com moderação, sabe? Porque eu era uma pessoa tão ansiosa que eu comia. Eu pensei, cara, Kelly, amanhã o pastel vai estar ali. Ele não vai escapar. Não precisa comer ele todo hoje, né? Então, é tu te policiar, tu te regrar, entendeu? Sim. E aí, né? Tem até um áudio, pessoal, que mandaram aqui, curiosidade sobre você, Kelly. Vamos pedir o pessoal para soltar. Oi, Kelly, tudo bem? Aqui é a Tiele da Lavance. Estou acompanhando os teus vídeos ali no Instagram do Dr. Felipe. Estão fazendo muito sucesso. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Em que momento foi a virada de chave, assim, do teu entendimento que a cirurgia plástica é apenas a cereja do bolo? Sabem que nem eu disse para vocês, eu acompanhava muito, né? Eu acompanho muitos casos do Dr. Felipe, ainda hoje. Me chama muita atenção os casos, né? Das pacientes que chegam ali, que fazem a cirurgia e tal, mas que acham que é somente aquela cirurgia, vai passar e eu vou ficar igual, né? E não é assim, sabe? Até tenho amigas, inclusive, que já operaram só que acham que é aquilo ali, que nunca mais vão engordar, que, né? Gente, se tu não te cuidar, se tu não te puxar, se tu, né, não vai dar certo, entendeu? É um complemento. É um complemento, sim. Vai te fazer... É um baita de um complemento, né? Baita de um complemento. Eu vou te dizer. É um super complemento, mas é um complemento. Nossa. É um turbo. É um efeito. Não sabe o que é, uma energia do bolo, é um bolão. Não, Felipe, olha só. É um cerejão. Cerejão. Na verdade, a mulher... Eu tinha os meus 70 quilos... O doutor tirou todo aquela camada, né, por fora, aquela camada podre por fora, e eu me enxerguei novamente.
tava ali dentro, entendeu? Essa é a minha cereja, entendeu? Essa é tu, Kelly. Essa é tu. Tanto é que um dia as pessoas ficam impressionadas porque eu malho e a barriga fica cheia de gominhos, né? E eu disse, doutor, isso aqui foi tu que fez. Ele olhou pra mim, não. Não, isso foi tu. Não. Somos nós, tu, principalmente, ele disse pra mim. Isso aqui é tu. Foi tu que fez. Não tem nada a ver, né? Eu só tirei a parte, o que tá ali dentro, o que tá aparecendo era tu. Só que antes não aparecia. É verdade. Entendeu? É verdade. Sim, É, ela é super... Por isso que eu acho que é tão importante eu continuar, sabe, cuidando de mim. Sempre. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender. É que nem escovar os dentes. Ah, mas mas eu escovei ontem. Não, mas tem que escovar hoje de novo. E amanhã também. Mas eu dei pra vida toda, sim. Pra vida toda. Se tu quiser continuar. E a tendência é melhorar, entendeu? Tu vai melhorar. E é quando tu chegar aonde... Hoje, eu posso dizer pra vocês, com toda certeza, que eu cheguei aonde eu queria chegar. Hoje, meu corpo tá melhor do que eu imaginei um dia. Hoje, eu olho pro meu corpo, eu acho que é aquele corpo de... Nossa, aquele corpo que realmente tu só vê em rede social. De Não, blogueira. cara, eu tenho corpo de blogueira. Só me falta os 9 mil seguidores. Né? Se tu começar a expor muito, vai bombar. Gente, como é? Kelly Capone. Você vai ter que reservar um espacinho na agenda pra responder. Gente, só me falta seguidores. Segura. Mas, né? Então, assim... Mas já tem mais do que a população de série, provavelmente, lá. Já, mais ou menos. Mas então, né? Enfim, brincadeira da gente rir, mas é verdade, né? E essa foi... Eu me enxerguei de uma forma diferente. Eu via realmente o que estava escondido ali era um mulherão, entendeu? Eu pensei, nossa, por que tanto tempo assim? Eu devia ter me olhado com mais carinho, sabe? E é legal isso, porque igual você falou, o Felipe falou, rede social, hoje tudo é mil maravilhas, né? Então a pessoa vai, bate o olho, ah, tá, mas aqui te conhece. Ah, mas fez cirurgia plástica. Mas olha o contexto da história, né? Verdade. Tudo que você passou, tudo que você se dedica até hoje, mais o efeito da cirurgia plástica para você chegar onde chegou e ter superado as expectativas, como você falou. Então, isso é um ponto importante assim, que o pessoal não vê, né? 2 anos depois da cirurgia, o resultado para ter superado todas as expectativas é mérito claro, da Kelly. Claro. Você não existe isso de tu fazer uma cirurgia e, nossa, agora... Porque é a questão da superficialidade mesmo das redes sociais, igual vocês estavam falando, né? Não existe problema, não existe dor, é tudo maravilhoso. Cara, não é bem por aí. Não, tem que botar o empenho. Não, as pessoas têm que saber que não é nem tão difícil quanto parece quando elas começam a fazer a atividade física, né, quando elas vão para academia, e nem tão fácil quanto parece quando tu vê um antes e depois na rede social. Claro. Então, é uma coisa que vai necessitar que o paciente coloque energia, que coloque dedicação, que realmente acredite que isso faz parte de um processo muito maior, que a cirurgia é um cerejão do bolo, mas é Com certeza é. Para poder realmente ter o resultado que nem o que a Kelly teve, uma transformação de verdade, que nem a que ela teve. Muito show. E os gominhos dela são dela não, mesmo. Até porque fique gravado. Não, mas é verdade. Até porque no paciente feminina, normalmente a gente faz um grau de definição um pouco menor, então a gente remove, claro, a camada de gordura, mas deixa ela mais fina. Então... para aparecer realmente os gominhos é porque tu treina, tu realmente fez hipertrofia, daí realmente aparece. Sim. Então, isso é a dedicação do teu treino. Kelly, tu comentou que um dos teus maiores incentivos foi a carta do teu marido também. Eu acho que muitas pessoas também se sentem incentivadas, tanto pelo companheiro quanto pelas pessoas ao redor. E como foi agora essa fase posterior? O que tu sente que reverbera de positivo? Não só para ti, mas para as pessoas que mudou convivem no relacionamento e com as pessoas à sua volta. Principalmente no relacionamento, né? Porque isso é uma das coisas que eu sempre falo porque tem muitas vezes tem maridos que apoiam, que nem o marido da Kelly, infelizmente. Sim, mas tem muitos que não apoiam e botam um empecilho, são totalmente contra. Enfim, às vezes por insegurança, às vezes por... vai gastar, não precisa. Pra ficar bonita para outras pessoas chegarem, mas, né? Tem tudo isso. Então, isso é uma coisa super importante, porque quer ou não quer, essa pessoa
é casado, está num relacionamento, o cônjuge está ali todos os dias, então exerce um papel fundamental, né? Tanto de apoio ou, às vezes, no contrário, né? Desestimulando a pessoa. Então, conta pra gente como é que foi essa transformação, a questão do relacionamento, como é que mudou, se mudou alguma coisa, ajudou, como é que foi? O despertar da sua melhor versão. Eu digo assim, que a minha tristeza, ela refletia no meu dia a dia, né? Inevitavelmente, ela reflete no dia a dia da pessoa, né? De qualquer pessoa, entendeu? Então, ela refletia dentro de casa, ela refletia no meu profissional, né? Eu era uma pessoa que eu vivia... Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super ativa. Eu gostava muito de sair, de ter contato com outras pessoas, era bem falante, sabe? E eu me fechei no meu mundinho. Eu não saía mais. Meu marido me convidava para sair, vamos ir para tal... Ele sempre muito assim, vamos para tal lugar? Hoje, vamos sair, fazer tal coisa? E eu dizia, não tô afim. Mas não é que eu não estava afim. Só não queria sair porque eu não estava confortável. Sim. Comigo. Eu não estava confortável com a roupa que eu ia vestir, porque eu sabia que não ia ficar bacana em mim. Não adiantava ir para uma loja comprar uma roupa. Entendeu? Eu sei que eu não ia sair dali feliz. E a gente deixava de fazer muita coisa. Eu não saía de casa. Não saía mais de casa, não ia para um futebol, que eu tenho um menino de 16 anos agora, que vai fazer 16 anos agora, dia 17 de julho. E ele ama futebol, né, e tal. E eu não ia, porque eu tinha vergonha de ir, né? Então, assim, eu me isolava, e isso refletia, né? Eu ficava ali, trabalhava que nem uma louca para esquecer de certas coisas ou para muitas vezes não sair correndo para a cozinha comer, né? Então eu me isolava, e eu me isolando no meu trabalho, eu me isolava de toda a minha família, entendeu? Sim. E eu não me tocava disso. Né? E aí eu pensei, tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Senão a tendência é a piora, né? E foi aí, então, acho que o Thiago... Porque na minha primeira consulta, eu voltei um pouco triste. Como eu tinha uma amiga junto dentro do carro, eu não podia, né, falar certas coisas, demonstrar muito o meu sentimento. Mas eu cheguei em casa e chorei muito aquele dia. Não pelo fato do doutor ter me dito, não vou poder te operar porque tu não tá bem psicologicamente. É porque eu sabia que ele tinha razão. Eu sabia. Entendeu? Porque eu estava procurando uma maquiagem. Se naquele momento tu tivesse me operado, eu não estaria satisfeita hoje. Não. Eu já te digo com toda certeza. Eu não estaria nada satisfeita hoje. Com certeza. Eu seria a mesma Kelly de antes, triste. E mais frustrada ainda. E mais frustrada. Porque eu não teria aquele resultado. Eu realmente não estava bem. Então, uma pessoa, quando ela não está bem, ela vai lá, faz aquela maquiagem superficial, ela vai continuar com aquela tristeza, aquela vontade, aquela sem vontade e tal, né? E o meu marido enxergou isso em mim. Ele enxergou aquela tristeza em mim, entendeu? E aí a gente foi levando. E ele sempre me dizia, eu acho, pra mim, né, me incentivar, ele dizia, mas tu tá bem, assim, tá tudo bem, né? A única pessoa que dizia que eu tava fora do peso, que, meu Deus, eu nunca te vi gorda desse jeito, foi minha avó. Rosa. As vós sempre são. Minha avó Rosa. E ela não falava com maldade. E olha que vó, às vezes, gosta que seja mais cheinha, né? Não, e ela não falava com maldade. Ela não falava com maldade, mas ela dizia, ai, tu tá gordinha. Sabe? Tu tá isso, né? E tal. E eu sabia que ela tinha razão e que ela era a única que tava falando a verdade, né? Tá, e aí o meu marido, né, dizia, não, tu tá bem assim, não te preocupa, ai, não, né? E aquela coisa de marido, né? Tu sempre vai ser gostosa, tá gostosa assim, sabe? Aquela coisa de marido, né? E em certos momentos eu acreditava nisso. Não acreditando, mas acreditava nisso. Então, tá, tudo certo, né? Mas o relacionamento realmente era aquela coisa... Muitas vezes me escondendo, sabe? Me escondia, né? Porque eu sabia que não tava legal, entendeu? Então, eu me escondia. Me escondia dele, me escondia da minha família, me escondia dos meus amigos. Era aquilo ali, sabe? De ti. De mim mesma, né? E aí
uma noite, então, eu cheguei e ele tinha... E aquilo lá... Até hoje eu guardo, né? Aquela cartinha, né, dele, né? Até hoje. E aí foi um baita incentivo, assim, pra mim. E depois da cirurgia, ele ficou comigo uns dias aqui em Porto, né? No hotel ali. Depois eu fiquei na casa de uma amiga. Nossa Senhora! E ele me cuidando e tirando aquela malha e não sei o quê. E eu, coitado, eu só pensava assim, tomara que ele não lembre desse dia, né? Eu só pensava, tomara que ele não lembre. Aí a minha irmã veio lá de Progresso pra me cuidar. Eu me lembro dele até hoje atrás da porta com a mala. Quando ela entrou, ele, tchau! E aí ele olhou, né? Depois de um tempo e tal. E ele super me incentiva pra ir na academia hoje, né? Ele, às vezes, lá no escritório, ele grita lá, porque a gente, além de marido e mulher, ainda somos sócios, né? Jesus. E aí ele grita pra mim, tu vai pra academia hoje? E ele não vai? Não. Viu? Mas ele incentiva. Mas agora vai ter a chance dele. Sabe? Vai ter a chance. Aquele a gente vai convidar. Aqueles dias ele ali pra... Uma carta na manga. Né? Comigo, e eu fui pra comer um pedaço de chocolate, ele me olhou, mas não falou nada. Quando eu peguei o segundo pedaço de chocolate, ele tirou o chocolate de mim. Eu olhei, o que tá fazendo, Thiago? Kelly, tu já comeu o que chega hoje. Se não depois, se tu comer esse segundo pedaço, tu vai dizer assim, por que eu comi esse segundo pedaço? Então, ele me incentiva hoje. E tu sabe uma coisa que ele disse pra mim, um tempo depois? Ele disse assim pra mim, ele olhou pra mim e disse assim, tu realmente não tava bem. Tu não tava bem fisicamente, tu não tava legal. Não tava aquela mulher que eu conheci. Não é isso. E ele sempre, meu Deus, né? Não é isso que ele quis dizer. Eu gostava daquela mulher lá e não gostava da outra. Não é isso que ele quis dizer, que fique claro. Mas ele não é... Eu sei que tu não tava feliz daquele jeito. Por isso que eu te incentivei. E hoje, é óbvio que tu tá bem melhor. Sim. Né? Não fisicamente, mas psicologicamente. Né? E tudo ao meu redor ficou mais leve. Ficou mais colorido depois disso, entendeu? Eu enxergo. Hoje eu faço questão de sair. Vamos sair, vamos para tal tudo, lugar. né? Autoconfiança, autoestima. E eu vou te dizer, Paulo, que assim, eu sempre fui uma pessoa que... eu faço amizades fáceis, né? Fácil. Mas hoje eu tenho prazer de chegar nas pessoas para conversar. Eu me sinto bem, entendeu? Tá refletindo, né? No meu dia a dia isso, entendeu? Meu mundo ficou mais colorido. A sua imagem reflete isso, o seu sucesso. Sabe? Eu tô feliz hoje, muito feliz. Entende? Que nem eu tava dizendo antes, para me sentir completa, falta só aquilo que eu não posso mudar. Né? Tem uma coisa que a gente não pode mudar, que é isso aí. Né? Muito bacana. Na perda de alguém, isso não tem como reverter. Né? Então... E a gente foca naquilo que a gente pode mudar. Né? Isso então, aí. a gente tem que... Realmente, tem coisas que, assim, nós não temos controle e... Enfim, evento, a vida não é aquele mar de rosa de rede social. Todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo passa por situações que não gostaria de passar. Mas a forma como tu vê essas situações e como tu encara é que faz toda a diferença. Né? Então... E tu sabe que tem muita gente que diz assim, viaja, né? Coleciona bons momentos, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, sabe? Eu sempre digo, olha, a minha mãe, né? Porque a gente trabalha muito, cuida lá da empresa do pai também, querendo ou não. Só que aquilo para mim é um prazer. Eu coleciono, os meus momentos são assim, sabe? Eu tenho muita gente que gosta de viajar, tem muita gente que gosta de conhecer, sabe? Isso é legal, é uma bagagem bacana. Mas eu digo hoje, assim, que eu sou realizada, entendeu? Claro. Eu sou realizada, eu tenho uma bagagem muito bacana comigo, sabe? Que nem o Dr. Felipe sempre fala. Uma vez me perguntaram, sabe aquela perguntinha de escola, assim? Se tu pudesse ser alguém, quem tu seria? Qual é a tua inspiração? Eu olhei assim... E disse, eu mesmo. Eu sou a minha inspiração. Eu sei pelo que eu passei. Eu sei o que eu passei. Teve muito momento muito bom, feliz. Teve momentos tristes mesmo. Eu sou a minha inspiração diária. Claro. Eu sou a minha inspiração diária. Exato. Né? Então... E tu sabe que essa semana, o meu menino, né? Ele tá fazendo aula de inglês. E ele é bem fechado, assim, sabe? Ele é sério, assim. Não é que nem eu. Ele é mais puxou pro pai dele. Eu já sou... E ele é todo sério, assim, né? E tal. E lá fazendo o dever dele de inglês, né? E eu olhava pra ele lá trabalhando, olhava pra ele e disse, Murilo,
Como é que tu tá fazendo esse dever? Tu não tá olhando pra escrever em inglês? Não, mãe, eu não preciso. Ele é super inteligente, né? Eu disse, nossa, que orgulho. Eu disse assim, que orgulho, que bom saber que tá valendo a pena, sabe? E ele lá escrevendo, e ele não é muito de falar, ele lá escrevendo, ele olhou pra mim e disse, tu sabia que tu é um orgulho pra mim também? E baixou a cabeça e eu olhei de novo e disse, repete que eu quero gravar. Ele disse, mãe, eu tenho muito orgulho de ti. Em tudo, em todos os sentidos eu tenho orgulho. Cara, aquilo me... Nossa, bacana. Sabe? Isso pra mim é colecionar momentos, entendeu? Tá louco. E Sobre isso aí. E aí eu pensei assim, talvez ele não diria isso pra mim há 2 anos atrás. Hoje eu tenho vontade de tudo. Eu tenho vontade de acordar de manhã, sair trabalhando. Eu tenho vontade de lavar uma roupa. Eu tenho vontade de fazer uma comida, entendeu? Correr na pra minha chuva. família, né? Lógico. É isso Cantar no aí. banheiro. É verdade. E antes eu não tinha essa vontade. Então tá refletindo, tá? Esse é o meu reflexo. É o meu legal, muito filho legal. dizendo pra mim que tem orgulho de mim. Por que ele tem orgulho de mim? Porque eu sou espontânea, porque eu tenho alegria de viver hoje. Claro. Coisa que eu não tinha antes, talvez há 2 anos atrás. Ele não falaria isso pra mim. Então, aí- Passa a valorizar momentos, né? Assim, sim. Que São legal. pequenos momentos agradecer. que pra mim fazem muita diferença, né? Toda Porque não existe a felicidade, né? É um negócio que eu falo. Não existe a felicidade definitiva. Existem momentos felizes. Então, Exato. cabe a nós, né, aproveitarmos e valorizarmos cada um desses Valorizarmos momentos. cada momento. Não, e a questão que a Kelly falou fala pra fazer isso, pra fazer aquilo, fazer aquele outro, viajar. Na verdade, não tem uma regra, né? Cada pessoa tem um gosto diferente, gosta de fazer uma Sim. coisa diferente. Então, a pessoa tem que se conhecer, tem que se descobrir e tem que dar prioridade pra cuidar dela, pra ela estar bem, para ela poder cuidar dos outros também. Exato. Porque senão, muitas vezes, a pessoa vai se deixando sempre em segundo plano. Mas eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar de fulano de tal, tenho que cuidar de não sei quem. E ela vai deixando. E quando vê, ela já não tem força para ajudar os outros que ela Verdade. disse que gostaria de ajudar. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que estar bem consigo mesma, ela tem que estar forte Era isso que eu ia falar para agora. poder conseguir, Curtir. daí sim, curtir e ajudar e ter esses momentos, né, com os Eu brinco, familiares, o com Thiago, meu marido, sempre dizia assim, eu disse pra ele, eu gostaria de conhecer Cancún, né? Disse, vamos pra lá. Eu disse, como é que eu vou pra lá? Nesse estado, eu não vou querer nem tirar foto. Disse pra ele, vou lá pra Cancún, não vou tirar foto. Brincando, né? Rindo e tal. E aí... sabe por quê? Agora é essa questão, né? A pessoa tem que se cuidar, tem que se gostar, para daí aproveitar aquele momento. Como é que eu estaria num país diferente, num país que era meu sonho conhecer, toda retraída, pensando, nossa, eu não vou poder tirar uma foto bacana com a minha família, porque eu não vou me gostar, não vou me sentir bem e tal. Então, tu tem que primeiro cuidar de ti, para poder aproveitar esses bons momentos. Porque se tu não tá de bem contigo... Porque assim, eu sempre digo o seguinte, eu fiz cirurgia plástica. Faria novamente. Se um dia eu resolver, farei novamente. Não tenho problema em dizer isso. E tem muitas mulheres que são felizes do jeito como são. Sim. E, cara, isso Ótimo. é tudo de bom. É. Isso é ótimo. E que bom, autoestima, isso aí. Eu não tava de bem comigo e foi um complemento, sim, pra minha vida. Né? Hoje eu me ajudo, me ajudaram e eu tô me ajudando, tá? Então, tem essa regra também. Pra se estar feliz, tu não precisa ter um corpo escultural. Sim. Claro. Não é essa a questão. Não. Mas, né, cada um é feliz de um jeito. Eu não estava feliz comigo mesma. Em consequência, isso não fazia ninguém feliz também. Né? Então, hoje é diferente, é um novo cenário. Eu sempre digo que... Eu brinquei ainda na minha primeira consulta pós-operatória... Não, segunda consulta pós-operatória, que eu disse... eu sempre dizia, pra ficar bonita tem que nascer de novo. Eu disse... Né, prazer, meu mágico. Tem que nascer, isso é mágica, não pode. Ainda brincamos, a gente riu, né? Só pode ser mágica, porque não tá muito diferente Não. de ser assim, né? Nem eu acreditava que ficaria tão bom assim, né? Mas é isso aí. Eu acho que Muito Partimos bacana, daí. pessoal. Muito bacana. Emocionante. Emocionante, Sabe é. disso, eu sempre Não, falo. gastamos quase todos os lencinhos aqui. Vim só assistir e chorar. Maravilhoso, de camarote, né? Sim. Infelizmente, Ah. pessoal, o podcast está chegando no final, né? Mas queria agradecer novamente você, Kelly, por ter vindo, por ter realmente compartilhado essa história. Bacana demais. É um prazer. Muito legal mesmo, né? é um prazer, porque eu, como paciente do Dr. Felipe, eu também procurei em outras pacientes
tirar as minhas dúvidas e conhecer um pouquinho da história de cada uma, entendeu? Sim. Então, eu me sinto... Eu também estou colaborando para isso e fico super orgulhosa de estar podendo Uma colaborar baita com vocês, história, que isso. É sensacional, sensacional. E o que... Muito sabe? legal. Então, o que a gente tem parece família, sabe? Eu sempre digo, o Dr. Felipe, ele te deixa em casa, assim, ele fala contigo de um jeito família, sabe? Isso transparece, sabe? E tu faz parte da nossa família. Ai, eu super orgulho, super orgulho. Super sabe, orgulhosa. Kelly, Aquele orgulho, né? Eu tenho orgulho de ti, tenho orgulho de mim, é isso aquela aí. coisa. Eu também. De nós dois, de nós três, de nós quatro, e isso daqui, de todo mundo. Porque mesmo naquela época, eu não tendo não tinha ainda essa equipe toda, entendeu? Só que hoje eu falo com as gurias no dia da inauguração lá também. Nossa, parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? E é incrível, né? Como, na verdade, o próprio ambiente vai moldando as pessoas e a gente acaba conectando com pessoas que pensam de forma semelhante. Então, todo o time tem essa característica. E ontem até estava atendendo um empresário e ele me comentou na consulta dele. Mas depois tu me fala como é que tu faz o treinamento deles para eles tratarem também. Porque eu tenho dificuldade lá na minha empresa de fazer isso. Sério? Olha, exatamente. que bacana. A essência, né? E é a questão realmente do ambiente. Porque mesmo que a pessoa... Claro, a gente sempre tem a tendência de conectar com pessoas que têm valores próximos, né, que acreditam nas mesmas coisas. Então, o time vai sendo formado baseado nisso. É um dos critérios que eu uso para a gente montar o time. É uma família, É uma né? família. Então, tem que ser pessoas que acreditam nas mesmas coisas, senão não faz muito sentido. E mesmo quem, às vezes, tem um jeito um pouco mais introvertido, um pouquinho diferente quando vai chegando lá, vai sendo contagiado pelo ambiente. Então, é muito bacana ver isso tomando forma. Porque a maioria das pessoas chegam lá mais apreensivos, né? Ai, porque realmente o lugar é muito lindo, é top, né? Aquela coisa de filme, né? E tu chega lá e tu pensa, ai, será que eu tô no lugar certo? E não, na verdade, nossa, tu tá em casa. Verdade. Tu tá em casa, sabe? Te tratam assim como da família. E não é nada forçado, é tudo natural, entende? Os sorrisos são naturais, os abraços são naturais, o aperto de mão é natural, entende? E é isso aí. Ai, Kelly. Obrigado, Kelly. Eu queria te perguntar, assim, para encerrar, porque eu acho que tu falou muito sobre mudança. Na verdade, teve 2 momentos de consulta. A primeira, onde tu não estava bem, mas que tu conseguiu te motivar a estar bem psicologicamente. E de onde tu tirou essa força, se tu pudesse deixar como mensagem final para as pessoas que muitas vezes querem mudar, não só esteticamente, mas principalmente dentro para fora, e não tem um apoio ou não sabem como chegar lá, e como tu te mantém assim até hoje cada vez melhor. Eu saí naquele momento lá da consulta com o doutor, desacreditando um pouco em mim, sabe? Será que eu vou conseguir? Entendeu? Mas eu sempre fui... Cara, eu sou de Capricórnio, né? Eu não tava mais me encontrando. Tinha alguma coisa de muito errada naquele momento, entendeu? Então, eu me toquei disso, né? Então, o meu caminhar, ele foi um caminhar doloroso, aquele 1 ano, né? Doloroso. Eu chorei muito, eu realmente não acreditava que eu ia conseguir, eu realmente estava frustrada. Isso refletiu na minha 2ª consulta, porque eu tinha engordado bastante, né? Mas o que me motivou a continuar é saber que eu ia conseguir. Eu tinha certeza que eu ia conseguir chegar onde eu queria chegar. Eu confiava no meu processo. Eu confiava em mim. E as pessoas ao meu redor confiavam em mim. E eu não podia fazer feio. Entendeu? E eu pensei muito no meu pai. E eu vou dizer para vocês que o incentivo foi ele. Foi ele. Foi a força dele. De algum lugar, foi ele. Foi o meu pai. Sabe? Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa. Mas eu fazia tudo pensando nele. Filha mais velha, né? E aí, com outros 2 irmãos. Então, eu fazia tudo para que ele se orgulhasse de mim. E ele nunca disse para mim, eu preciso ter orgulho de ti ou coisa assim. Nunca. Mas ele me incentivava através do sorriso dele. Através do carinho dele, ele me incentivava a ser uma pessoa melhor. E eu achava que o mínimo que eu tinha que fazer é mostrar para ele que eu daria valor a tudo que ele tinha feito por nós 3.
E foi por ele esse meu caminhar. E aí foi juntando muita gente. O meu marido, o meu filho, minhas amigas, minha família, meus irmãos, entendeu? Então, meu caminhar foi sabendo que lá na frente eu ia conseguir, porque meu pai sempre acreditou em mim. Em tudo que eu fazia, ele acreditava que daria certo. E parecia que ele estava dizendo, vai que vai dar, entendeu? Vai dar certo. Por isso que no dia lá da minha segunda consulta, eu chorei quando veio a Freixenet, porque foi como ele disse, deu certo, tu tá aqui, Sim. entendeu? É como se ele tivesse respondido. No meu caminhar, ele dizia, vai dar certo. Tinha dias bons, verdade. Mas tinha dias, assim, que eu achava que eu estava destruída, sabe? Mas ele estava ali, né? Do meu lado, dizendo, vai dar. E no dia lá, ele disse, agora deu, vamos comemorar, tá aqui, ó, vamos tomar. Sabe? Foi essa a minha força. Eu tirei dele, assim, sabe? E eu sempre fui uma pessoa de conversa. Nunca fui uma pessoa que faz orações, né? Eu converso. Antes eu dizia Deus no céu, Pai na terra. Hoje é Pai no céu, né? Então eu conversava muito com ele. Pedia força, entende? E ele me deu essa força e hoje eu acredito em mim, né? Eu faço questão de que esse meu processo, essa minha alegria reflita também dentro da minha casa, com a minha família, no meu profissional, né? Hoje eu passo uma imagem melhor para as pessoas. É uma inspiração. Né? Hoje eu passo uma imagem muito boa, eu sei, para as pessoas. No meu profissional também, sabe? Porque assim, ó, Betina, nós mulheres, né? De mulher para mulher agora, sabe? Tu vê numa mulher, quando ela se cuida... Ela não precisa ter um corpo escultural, mas tu vê nela, nossa, ela se cuida. Quando tu reflete o cuidado que tu tem contigo, a pessoa que está ali do teu lado sabe, não, ela vai cuidar do que é meu também. E como eu trabalho com pessoas, depois disso tudo, eu estou refletindo a minha imagem de uma forma melhor para as pessoas que estão ali, que acreditam no meu trabalho. Né? Antes, triste, aquela coisa meio atirada. Eu sempre fui uma excelente profissional. Né? Olha, eu falando de mim, né? Mas eu digo assim, eu sempre confiei muito no meu trabalho. Claro. Né? Mas eu não refletia isso. A minha imagem não refletia isso. Eu era uma pessoa muito triste. Né? Isso o meu cliente percebe. E hoje, eu atraio as pessoas porque eu reflito essa alegria, esse cuidado. Então, né? Exato. Eu estou cuidando de mim e estou cuidando do que é teu também. E é isso me incentiva a todos os dias ser melhor. Né? Esse meu processo, porque todos os dias eu sou uma pessoa melhor. O meu processo é para melhor, todos os dias. Então, isso é um jogo, né? Hoje eu estou bem, amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Infinito. Amanhã estarei 1% melhor que hoje. Exato. Hoje estou 1% melhor que ontem. E é exatamente daí que veio o nome da clínica. Desse processo. Mesmo? De melhoria contínua. Isso aí. Então, né, a gente tem que sempre ser, nem que seja pouco, mas melhor do que ontem. Então, hoje eu estou melhor que ontem. E isso vai me dando incentivo para ser melhor todos os dias. Bacana. Mas maravilhosa. Parabéns, Kelly. Eu sempre lembro do vídeo que a gente gravou contigo. Eu estava do teu lado e eu pedi para te fazer uma fala sobre o teu processo. E tu falou. O Dr. Felipe, quando me viu, ele me abraçou. E abraçou a minha história. E eu tenho certeza que, a partir de hoje, a tua história vai abraçar e atingir muitas pessoas. E a tua luz vai iluminar muitos caminhos, assim como ilumina o nosso. E hoje me senti abençoada de te escutar e de me inspirar tanto em uma pessoa tão linda de dentro para fora. Obrigada. Lisonjeada estou eu. Uma mulher tão maravilhosa assim. Imagina. Tá? Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês por terem me abraçado desta forma também e abraçado o meu processo. Obrigado, Kelly. Obrigado, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, não tem como não gostar. Deixa o like, segue, recomenda para outras pessoas. E é isso. Lavance. Até a próxima. Até. Até, gente. Até.